né? O pastor Gabriel estava falando aqui sobre essa questão de nós vivemos por crença. E não tem outra maneira de andar com Deus, né? Cremos nele, ponto final. Com Deus é assim, ele fala, a gente acredita, a gente avança. Basicamente assim, o meu justo viverá por sua fé. Então, com base nisso, a gente tem falado, né, eu já estou falando há um tempo sobre isso, sobre o bom combate da fé. É justamente isso, queridos, a importância de você ter a tua fé fortalecida é justamente porque nós estamos em combate. Combate, parece que não, mas a nossa vida é um combate de fé. Combate de certeza, ou seja, você tem uma crença, você tem uma palavra e você crê na palavra. E tudo aquilo que acontece do lado de fora, no natural, vem querer contradizer a palavra. E aí você vai ter que se posicionar em combate, porque o exercício da fé é que vai fazer você vencer. Jesus ele falou isso, né? Ó, eu tenho vos dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso ele falou em João 16:33. O mesmo João, escrevendo lá a sua primeira epístola, capítulo 5, verso 4, ele diz assim, ó, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ó. Então Jesus falou, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Agora ele, Jesus venceu porque ele era Jesus, mas agora olha a declaração do mesmo João, só que agora lá em 1 João 5,4, todo que é nascido de Deus, então vencer o mundo não é um privilégio só de Jesus, mas de Jesus e de todos aqueles que são nascidos de Deus. Será que é o teu caso ou não? Pastor, quem é esse nascido de Deus? É o que o mesmo João também fala em João capítulo 1, verso 12. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, que não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Olha como é que João explica tudo. Então, se você pegar João 16:33, Jesus venceu o mundo. 1 João 5,4, quem nasce de Deus vence o mundo. João 1,12, eu nasci de Deus, quem recebe Jesus nasce de Deus, então eu estou habilitado a vencer o mundo. Então, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Você é nascido de Deus, você vence. Agora, quem conhece a segunda parte do versículo? O pastor Gabriel já está sussurrando aqui. Aí, pastor não vale. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, ou seja, o fato de ser nascido de Deus me qualifica para que eu venha vencer o mundo. Estou qualificado porque sou nascido de Deus. Mas a vitória na prática acontece pelo exercício de fé. E essa é a vitória que vence o mundo. O exercício da nossa fé. Por isso que é um combate de fé, porque eu vou vencer através de um posicionamento, de exercitar a minha fé no dia a dia. Então eu e você estamos em combate. E você sabia que se você está em combate, mas não sabe que está em combate, você já está em desvantagem? Por isso que eu quero te dizer, cara, você é um combatente da fé. E a tua vida é vida de fé. Não adianta você querer, olha para mim, não adianta você querer, frente aos problemas que você enfrenta, lutar na carne. Porque você não é um combatente da carne, você é um combatente da fé. Você não foi chamado para lutar contra ninguém, você foi chamado para se posicionar em fé. Então você vencerá os problemas, você atravessará as aflições, tilípses, no mundo tereis aflições, tilípses, pressões, problemas, situações, circunstâncias contrárias. Você vencerá o mundo através de um posicionamento de fé. Isso é combate da fé. Isso é combate da fé. E por que, pastor, tanta oposição? A oposição acontece porque no dia que eu e você decidimos entregar a nossa vida a Jesus, nós então passamos a adotar um estilo de vida que é contrário
ao sistema desse mundo. E as pessoas se ofendem com a gente. A gente não ofende ninguém, mas só da gente não concordar com muita coisa que está se tornando normal, as pessoas se ofendem com a verdade. Mas se ofendiam também com Jesus. Então, essa oposição, esse tilipsis, essas aflições têm a ver com o fato, muitas vezes, simplesmente por eu não fazer o que todo mundo faz. Ou não aceitar como certo, eu acho que tem mais a ver com isso aqui. Não aceitar como certo o que todo mundo aceita. Não normalizar o que a Bíblia não normaliza. Aí eu vou sofrer pressão, porque a pressão do lado de fora é grande. Então a igreja se torna intolerante, a igreja se torna incompreensiva, a igreja se torna radical, a igreja se torna retrógrada, a igreja se torna... Os crentes são homens da caverna, simplesmente porque a gente crê numa verdade imutável. Aí é isso. Aí é oposição. Sem contar que a minha e a tua vida, queridos, é um propósito de Deus sobre a face da terra. É assim como Deus falou para Jeremias, né? Antes de você nascer, eu já te designei como profeta às nações. Você crê que você nasceu sobre a face da terra com um propósito? Não, você crê que você nasceu sobre a face da terra como um propósito de Deus? E você acha que o diabo vai ficar de braço cruzado vendo você, que é o propósito de Deus, avançar? Você não vai ter problema nenhum. Ele vai ficar de braço cruzado. Nossa, olha lá como é que o pastor Gabriel está indo bem no propósito de Deus. Está se desenvolvendo bem, agora ele vai crescer mais. Deixa... Não, querido, se você crê que você nasce sobre a face da terra como um propósito de Deus, você tem que crer que o diabo vai se levantar contra você. Ele é o inimigo ou não é? Então, ao tentar te parar, ele está tentando interromper o propósito de Deus de se cumprir na tua vida. Mas ninguém pode te demover do propósito de Deus. Ninguém pode impedir o cumprimento do propósito de Deus na tua vida, a não ser que você volte atrás. Mas o diabo, nem o inferno todo reunido pode interromper o propósito de Deus, desde que você permaneça firme na fé. Não pode. Está escrito, Jó deu essa declaração. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não pode parar, desde que você permaneça firme na fé. Esse é o combate da fé. E foi o conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. É daqui que a gente tirou o tema para essa série, né? Combata, Timóteo, o quê? O bom combate da fé. Gente, por que é tão importante falar de fé? Porque a fé é a tua vida. Ei, a fé em Deus é a tua vida. Posso te fazer um pedido? Não se canse de ouvir sobre fé, não. A fé em Deus é a tua vida, cara. A tua vida é fé em Deus. A gente vive sobre a face da terra pela fé. Na verdade, todo mundo vive pela fé. Você acha que uma pessoa, por exemplo, que já fez planos para o dia de amanhã, fez planos com base em quê? Não acordou ainda. Está acreditando que vai acordar. Vive com base em fé. Todo mundo vive com base em fé. Mas a nossa fé tem uma fonte firme. É a rocha, inabalável. Porque a diferença da nossa fé para a fé do mundo é essa. É onde ela está apoiada. Eles acreditam em muita coisa, eu acredito na palavra. E vou com ela até o final. Aqueles que confiam em ti não ficarão envergonhados. Glória a Deus, gente. Combate, Timóteo, bom combate da fé. Aí a gente conversou. Por que esse combate é bom, gente? Porque é vencedor. O inferno é inimigo derrotado, ele já foi vencido na cruz. Então é só uma questão de posicionamento para que a gente possa resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele... Então não sou eu que vou fugir dele, é ele que vai fugir de mim com base num posicionamento de resistência que está ligado à submissão a Deus.
Não adianta, olha para mim, querer resistir ao diabo sem se submeter a Deus. Se submeter a Deus é se submeter à sua palavra. Então, se eu estou submisso a Deus, eu vou me posicionar, porque resistência envolve uma certa base. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o nosso combate, já conversamos sobre o bom combate, ele é combate porque ele é vencedor, já conversamos que é um combate de resistência, conversamos tudo isso. E aqui eu vou só relembrar algumas frases. Toda oposição que se levanta contra a nossa vida é uma tentativa das trevas de neutralizar o propósito de Deus. Já conversamos sobre isso, amém? Do ponto de vista, isso é do ponto de vista do diabo, tá? Olha para mim. Oposição do ponto de vista do diabo é para nos parar. Mas e do ponto de vista do céu? Pastor, tudo bem que o diabo fica me perturbando, eu já sei, mas então por que Deus permite? Por que Deus permite? Porque do ponto de vista do céu, de Deus, toda oposição que enfrentamos não tem o propósito de nos destruir, mas de nos... Porque se você quiser se tornar uma pessoa despreparada, é só procurar o caminho mais fácil. Porque chegará no final despreparado. Oposições, dificuldades, tribulações nos preparam. E Deus não está preocupado com o teu bem-estar em si, Ele está mais preocupado com o teu aperfeiçoamento. Ainda que você tenha que sair um pouquinho da zona de conforto, sofrer um pouquinho, Ele está no controle disso, Ele como um bom pai sabe. A Bíblia diz que Ele não coloca sobre nós algo que nós não possamos suportar, Ele sabe até onde vai, até onde aguenta, mas que você vai ser aperfeiçoado, você vai. O problema é que nós estamos numa geração que só busca o conforto. E na zona de conforto ninguém cresce, você só cresce na zona de confronto. Na zona de quebra. Nessa hora não tem amém, Mariana. Ninguém dá glória a Deus. Pastor, vou crescer aqui deitado na rede. Vai. Não leva a tua musculatura até a exaustão, até a quebra, para que ela entenda que precisa se fortalecer, que você não se fortalece. Isso se você faz uma atividade física, mas até de modo geral, gente, você quer ver? De modo geral, ó, vou te dar um exemplo simples, todo mundo aqui. Você chegou aqui andando? Chegou andando. Você subiu escada? Teve força nas pernas? Fica deitado na cama um ano e tenta levantar. Estou nem falando de quem pratica atividade, só estou falando o seguinte, para agora, fica um ano deitado na cama e me diz depois se você vai conseguir levantar sozinho. Vai? Porque só esse caminhar que você tem, sobe escada, faz um negócio, faz outro, você já tem um certo nível de fortalecimento, por mais que você não faça academia. Mas você já tem, teus músculos aí te mantêm, faz você andar e tal. E a nossa fé é da mesma maneira. É na pressão. Se não tiver exercício de fé, não tem crescimento. Então Deus não nos poupará. Deus não nos poupará para que nós venhamos a crescer. Amém, gente? E aí, a gente vem conversando nas últimas quartas sobre a importância de fortalecer a fé. É um pouco disso que eu estou falando aqui, fortalecer como uma musculatura mesmo. A fé, eu tenho falado, ela não é uma samambaia de plástico. A fé não é algo que eu tenho, boto na parede, eu tenho fé em Deus. Não. Não é bem isso. É o que você está fazendo com a fé que você tem. Tá, você tem fé, mas a tua fé tem sido suficiente para te manter de pé no dia do combate? Boa pergunta. Porque no dia do combate, muita gente que diz ter fé em Deus fica desesperado. No dia do combate, muita gente que diz ter fé em Deus larga tudo, corre atrás de outras soluções que Deus não mandou. No dia do problema, a tua fé será provada. Se eu vou ficar com Deus ou se eu vou me desesperar, bato na porta de um, bato na porta de outro, corro para cá, corro para lá, agora já acabou para mim, não dá mais, não tem mais jeito. Tá? Gente, eu e você precisamos entender, nossa vida é uma vida de fé. E desespero não combina com fé. Ou você não crê? Então, com base em tudo isso, a gente vem falando sobre a importância de fortalecer a fé. Agora, se eu não entro no processo de fortalecimento de fé, se eu não faço nada para fortalecer a fé, automaticamente eu vou entrar no processo de enfraquecimento da fé.
Então, se eu não faço nada para fortalecer a minha fé, é interessante isso no mundo, né, cara? Mas para você crescer tem que fazer alguma coisa. Para você se fortalecer tem que fazer alguma coisa. Mas para você se enfraquecer é só não fazer nada. Só de não fazer nada você já está enfraquecendo. É mó doideira. Por isso que dizem até que a academia é muito ingrato, né? Fica um ano ali, vapo, chegou. Como diz o Eduardo ali, botou o shape, né, Edu? Botou o shape. Fica um mês sem ir na academia. Se você não tiver uma genética boa. E depois de uma certa idade mesmo, gente, passou dos 45, o bíceps sai no banho. Fez bíceps, chegou na academia, o bicho está inchado. Tomou banho, ensaboou, saiu do banho. Foi embora. Alô, cadê? Mas para se enfraquecer é só não fazer nada. Então, se você não tem feito nada, a tua fé está em processo de enfraquecimento. Quem está entendendo? E hoje eu quero falar bem rápido sobre 7 sinais de enfraquecimento da fé. Esse é o tema da mensagem de hoje. Sinais de enfraquecimento da fé. Eu estou querendo te dizer o seguinte, que se você está em processo de enfraquecimento de fé, você verá sinais. É como uma luz que acende no painel do carro. Para os homens, a mulherada não entende. Mas pastor, está tudo acesinho, está tão bonitinho, colorido. Calma, para esse carro que está tudo aceso. Que luz é essa que está acesa aí? Não pode, tem luz que se acender tem que parar. Mas sabe a máquina de lavar, o ar-condicionado, quando manda limpar o filtro, acende aquela luz? Não sei, posso dar vários exemplos, mas o quê? O painel do carro acende, tem que fazer alguma coisa. A máquina de café lá, estava agora tomando café lá no gabinete com o pastor Gabriel, a máquina acendeu amarela, eu fui pesquisar, tem que limpar a máquina. Dá uma luz que acende para te dar um alerta. Então tem alguns sinais de enfraquecimento da fé. Que você tem que, se você está acontecendo isso na tua vida, você tem que parar, opa, minha fé está sendo enfraquecida. Amém? Vamos falar deles. O primeiro deles é isso aí, ó. Predomínio de confusão mental e crescimento de dúvidas. Você anda muito confuso, meio perdidão, sem saber o que fazer, não sei. Confuso, a mente não está focada, não consegue focar, não tem convicção das escolhas que faz, das decisões que toma, está muito em dúvida. Gente, Hebreus 11:1 diz que fé é a? Qual o contrário de certeza? Então, se eu estou andando muito em dúvida, eu não estou andando em fé. Então, se eu estou muito na dúvida, eu não tenho convicção de muitas coisas, é um sinal de que a minha fé precisa ser fortalecida. Principalmente no que tange a coisas da nossa vida, gente. Deus nos chamou para uma jornada de direção. A jornada com Deus é uma jornada bem segura, de direção, de decisão. Eu não fico muito na dúvida, porque muitas vezes aquilo que vem do lado de fora como proposta, já está no meu coração. Deus já me comunicou. Se eu estou numa jornada com Ele, até aquilo que acontece de novo, eu já estava até esperando, preparado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Acontece muito isso. Então tem que ver como é que está a minha caminhada com Deus, se eu estou muito nesse processo aí, muito confuso. Às vezes, conflitos internos. Muitos conflitos internos. Confusão mental tem a ver com isso. Conflitos internos. Qual é o certo, qual não é o certo? Meu Deus, é isso, não é? Será que é isso mesmo que o pastor está falando? Será que é assim que Deus vê essa questão de cura? Conflito interno. Então, a tua certeza está precisando ser fortalecida na palavra. Naquilo que Ele diz. Deus estabelece, gente, a sua palavra de maneira imutável. Sabia que a nossa segurança é que Deus não muda? Ele não muda de vontade, por isso a vontade dele está registrada. Ele não pode mudar, está aqui a vontade dele registrada, ele não muda. Então o mesmo Deus que curou no passado está registrado, ele cura hoje, ele não mudou. E essa é a nossa segurança.
a imutabilidade de Deus. Por isso que a gente falou na semana passada, que a fé que traz vitória opera onde a vontade de Deus é conhecida. Porque nós estamos debaixo de um propósito, de uma proposta, de uma missão. Jesus sempre falava, eu vim fazer, Jesus estava debaixo de uma missão e toda oração que ele fazia, Deus ouvia. Porque não tinha crise entre Jesus e a vontade de Deus. E quando teve, ele abriu mão da vontade dele. Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Era a vontade de Jesus, o homem ali. Ninguém queria tomar a surra que ele tomou. Mas aí ele, sobretudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Não correu da vontade de Deus, se submeteu. Então é isso, gente. Amém? Vocês conseguiram entender isso? Primeiro sinal. Segundo sinal, a gente vai passar bem rápido. Desânimo constante, seguido de algumas fases depressivas, altos e baixos. Estou querendo dizer que todo tipo de depressão é falta de fé, não, tá? Existe uma patologia que precisa ser acompanhada. Não estou falando disso. Estou falando que existem sinais do enfraquecimento da fé. E a gente ouve muito isso na igreja. Pastor, estou tão desanimado. Tá, mas você tem fortalecido a tua fé, querido? Porque, gente, presta atenção. Essa história de ler a Bíblia e orar é mais antiga que o Gênesis, mas parece que a igreja não lê a Bíblia, não ora, não se fortalece. Não tem como, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Desânimo constante. Constante, mas não estou falando de você estar... Gente, presta atenção, somos seres humanos, o desânimo bate na porta de todos nós. Um dia você está mais assim, mas você está constantemente desanimado. Constante, você não tem mais ânimo, até para fazer o que você gosta. Tem que acender o alerta. Pode ser um sinal no painel do teu carro de que tua fé está precisando ser fortalecida. Amém, gente? Vamos juntos? Essa aqui eu acho que não acontece com quase ninguém. Tá? Reclamação e murmuração das situações da vida. Eu vou até passar rápido que essa aqui ninguém. Mas é um sinal de enfraquecimento da fé, porque a Bíblia diz que a boca fala. Então, o coração está cheio de certeza em Deus, de que ele, o pastor Gabriel falou, ele é aquele que cuida de mim, ele é aquele que me protege, ele é aquele... Cara, eu não vou reclamar. Porque, sabia, uma vez eu ouvi um rapaz falando sobre isso, eu não me lembro se foi um pastor, mas eu achei um pouco forte da maneira que ele falou. Porque também é uma maneira de olhar, mas ele estava falando o seguinte, você sabia que quando você reclama das situações da vida, você está reclamando da maneira como Deus está conduzindo a tua vida. É como se você estivesse dizendo para ele, eu não estou satisfeito com o que você está fazendo. E se eu estivesse no teu lugar, eu faria melhor. Murmuração é isso. Reclamação é isso. Não estou satisfeito, não estou legal, isso que você está fazendo não está legal, eu queria ser Deus no teu lugar para fazer melhor. Porque às vezes a gente quer ensinar Deus, gente. Por aquilo que a gente passa. Então tem que tomar cuidado com isso, tem que botar o pé no freio, tem que perceber se a minha boca está abrindo muito para reclamar, muito para criticar, muito para murmurar. É sinal de enfraquecimento da fé. Eu estou precisando ir para a presença de Deus. Está fazendo sentido para você? Vamos continuar. Quarto, domínio aí, ó, falei agora, críticas, domínio de críticas e julgamentos indevidos. A gente falou sobre isso aqui, né? O espírito crítico em alta. É falta de fortalecimento de fé. Pastor, tudo se resolve com fé? Bom, está escrito que o justo viverá pela fé. Eu acho que viver pela fé é ter a fé como base para viver. Então, domínio de críticas e julgamentos indevidos. Também, porque, gente, presta atenção, quando a gente está encharcadão da presença de Deus, quando a gente está cheio da presença dele, cheio do Espírito, a gente mais ama do que critica, não é não? Lembra quando tu se converteu? Primeiro amor, que tu queria beijar até o poste? Jesus tem um plano na tua vida. Rapaz, isso aí é o poste. Aí sabe o que acontece ao longo da nossa jornada? A gente vai vendo coisa, vai sofrendo coisa, vai sendo ofendido, ou pensa que é ofendido, vai vendo coisa, a gente vai desanimando, esse amor vai indo embora. Aí, ao invés da gente ser aquele que amava todo mundo, abraçava todo mundo, a gente se torna crítico.
Jesus falou para uma igreja assim, sabe o que eu tenho contra vocês? Vocês perderam o primeiro amor. Aí a gente se torna muito crítico do irmão dentro da igreja, ou das pessoas, ou das situações. Acende o alerta. Você está anotando? Porque isso aqui você não vai gravar de cabeça, não. Você tem que anotar, ó, número 1. Predomínio, aí depois você tem que fazer uma avaliação, um checklist na tua casa. Predomínio de confusão mental e crescimento de dúvida. Desânimo constante, seguido de fases depressivas. Reclamação e murmuração das situações da vida. Domínio de críticas e julgamentos indevidos. 5º, a perda da consciência de andar em amor com as pessoas. Está arrumando muita confusão? Muita discussão, muito debate? Você já não se irritava, já não xingava ninguém no trânsito há muito tempo, já estava só no aleluia, glória a Deus, agora voltou a se irritar. Ó, sinal de enfraquecimento da fé. Olha a lâmpada no painel do carro. Você tinha aprendido já a caminhar em amor, já estava mais avançado nisso, agora é como se estivesse regredindo. Olha a luz acendendo no painel do carro. Amém, gente? Outra coisa, estou passando, hein, que eu ainda tenho algumas coisas para falar. Agitação associada à ansiedade constante. Gente, a ansiedade é tão antiga quanto o ser humano, sabia disso? É uma luta de cada um de nós. Cada um de nós tem um nível dessa situação aí para lidar. Então você tem que tomar cuidado. Porque quando Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Então já está provando que a ansiedade pode estar relacionada à falta de fortalecer a fé. Falta de ir a Deus. Porque tem gente que coloca dessa maneira para simplificar. Não sei se funciona, mas dizem que ansiedade é excesso de futuro. E depressão é excesso de passado. Não sei se funciona bem assim, mas eu acho que é um pouco disso sim. Pensando muito lá na frente, mas Deus está cuidando do teu futuro. Pensando muito lá atrás, mas o teu passado já foi extirpado, Deus já jogou fora. Fica agarrado a coisas do passado. Por último, número 7, domínio de medo pela insegurança, mantendo a falta de certeza. Eu quero te dizer, livro do pastor Elinho está aí. Livre-se do medo. O medo é um espírito contrário ao espírito da fé. Você sabe que tem alguns espíritos que são opostos, né? Por exemplo, generosidade e avareza. São opostos. Fé e medo são opostos. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque se o medo me domina, pode ser um sinal no painel do carro que está na hora de trocar o óleo. Está na hora de fortalecer a fé e mandar o medo embora. Amém, gente? Pastor, como é que eu faço isso? O problema é esse, gente. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a importância de nós equilibrarmos o fortalecimento da fé e tudo aquilo que a gente tem para fazer. Porque se eu perguntar aqui, todo mundo já tem uma agenda amanhã. Não tem ninguém aqui, a não ser o Gabriel, que está ali num sono maravilhoso. Aquele ali não está preocupado, não tem nada para fazer amanhã, não sei ir para a escola. Mas deixa eu te falar, todo mundo aqui já fez programações para amanhã. Você vai acordar, você vai sair, de repente tem gente que gosta de dar uma caminhada, dar uma corrida, ir para a academia, depois vai trabalhar, na hora do almoço você vai lá na loja tal resolver aquele problema que você vai usar a sua hora do almoço, vai voltar, aí depois você vai trabalhar o restante, à noite você vai não sei o que e tal. Onde é que está Deus? Porque no mundo que nós vivemos, são, como eu falei aqui no início, muitas atrações, nos puxa com muita força. Gente, eu vou te falar, a gente tem muita coisa para resolver. Tem mesmo. A gente é puxado, a gente é atraído, a gente é atarefado. Só que essa é a questão. A fé não é algo que se fortalece de maneira automática, como eu falei. Pelo contrário, no automático a gente se enfraquece. Então, preste atenção, qualquer coisa que eu faça neste mundo, as responsabilidades, os compromissos, trabalho, casa, até lazer faz parte, por si só não produzem fé, gente. A gente está vivendo naturalmente.
Mas a fé não se fortalece de maneira natural fazendo coisas meramente naturais. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí, quando a gente entende isso, olha aí, Luiz Fernando. Luiz Fernando sou eu. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender a importância de equilibrar tudo que eu tenho para fazer, mas também um tempo de fortalecer minha fé. Se a minha fé não se fortalece fazendo nada disso, eu preciso continuar fazendo tudo isso, mas ao mesmo tempo separar tempo intencional para poder fortalecer a minha fé. Diga amém. Eu peguei o texto de 1 Coríntios, que é uma consideração que deve ser levada muito a sério, na palavra de Deus, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, só que eu peguei na versão da Bíblia Viva. Dá uma olhada. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas destas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é o texto na versão de Almeida. Aqui está na versão da Bíblia Viva. Então você percebe, gente, que tem muita coisa. Lembra que eu falei? Olha aqui para mim. Lembra que eu falei no início que se a gente começa a se entregar, a buscar a Deus, isso se torna prazeroso? Imagina para as coisas da carne. Se você se entrega para aquilo que está te chamando hoje, amanhã, depois, gente, vira um vício rápido. Rápido. Eu estava conversando com um amigo hoje, o rapaz que faz fisioterapia em mim lá, o Paulinho, estava conversando, ele estava falando de comida e tal, ele falou, pô, comer é bom, né, cara? Aí eu falo logo, né, comer é bom, mas tem uma armadilha. Já percebeu que toda armadilha que pega bicho envolve comida? Pegou o homem também com comida. Vai armar ali uma ceva para pegar uma paca, para pegar um lagarto, para pegar... Você bota a comida que ele gosta. Você não pega um rato botando a ratoeira lá. Agora bota um pedacinho de um negócio que ele gosta. Esse negócio de comida atrai muito a gente. Por isso que o jejum é poderoso. Porque o jejum exercita você dominar a força da carne. Bota o anzol na água, vê se tu pega um peixe. Agora bota uma minhoquinha. Minhoquinha, vou comer uma minhoquinha. Tá! Pela boca. Então, ele estava falando isso. Ele falou, cara, Nutella, esse negócio de Nutella, eu não gostava disso, não sei o quê. Tal, meu filho come isso, estava falando de pipoca com Nutella, não sei o quê. Daqui a pouco, um dia, meu filho estava comendo, eu peguei um biscoito de maisena, passei Nutella, comi. Cara, eu não consigo mais ficar sem isso. E eu como o pacote inteiro. Percebe? Olha para mim, como essas coisas, se a gente se entrega, vira vício e domina rápido. As coisas do espírito não, mas as coisas da carne vira vício e domina rápido. Por isso que ele está falando, ó, não vou me deixar dominar. Então, se tem uma coisa te dominando muito, conselho, faça jejum disso urgentemente, para você provar para você mesmo que isso não te domina. Pastor, até Instagram. Para você provar que isso não te domina. Então, esse texto fala sobre domínio. Então, gente, olha só, viver no mundo não ajuda em nada a nossa fé. As coisas do mundo exercem uma influência, uma atração natural. O problema é que é muito fácil cair no desequilíbrio. É muito fácil cair no desequilíbrio. Um dia desse, já tem alguns anos. Isso é porque a gente tem mania de falar um dia desse. Eu tive que tomar uma decisão concernente à questão da atividade física.
Porque eu sou assim, eu começo a me entregar, é uma corridinha, daqui a pouco eu quero melhorar, daqui a pouco eu começo a malhar, eu quero melhorar, daqui a pouco eu estou no jiu-jitsu, eu quero melhorar. E teve uma época da minha vida que eu estava treinando 3 períodos no dia. 3 períodos no dia, olha a quantidade de tempo investido nisso. De manhã 1 hora de corrida, na hora do almoço 1h30 de musculação e à noite 2 horas, 2h30 de jiu-jitsu. Eu falei, peraí, está desequilibrado, pô. Segura. Percebe, gente? Eu e você precisamos fazer essa avaliação. O que está desequilibrado na minha vida? Porque a gente é muito atraído e desequilibrar é muito fácil. As coisas desse mundo puxam muito, então você tem que ter certa sabedoria para administrar teu tempo, priorizando a Deus no teu tempo. Podem ser coisas lícitas. Tudo me é? Pode ser coisas lícitas, mas se estão te dominando, estão tomando o teu tempo demais, você tem que tomar a decisão de abrir mão, para priorizar a Deus. Nem tudo é pecado. Podem ser simplesmente coisas lícitas. É preciso, queridos, achar o ponto de equilíbrio entre viver as tarefas da vida normal e manter-se fortalecido no espírito. Então, não sei, será que 1 hora de academia é suficiente para você, por dia, é suficiente para você se manter fortalecido? 1 hora de academia por dia, você mantendo essa constância, é suficiente para você se manter fortalecido? Quem acha que sim? Eu também acho. 1 hora por dia, legal, um tempo bom. Interessante, né? Essa questão de 1 hora, porque Jesus falou assim para os discípulos: vocês não puderam vigiar comigo? Ele podia ter falado meia hora. Ele podia ter falado 2 horas, mas ele falou o quê? Separa 1 hora para Deus por dia, daqui a 1 mês me diz como é que está a tua vida espiritual. Pastor, 1 hora é muito. Começa com 15 minutos, mas se lembrando que o teu objetivo é 1 hora. Não vai amanhã tentar tirar 1 hora. Se você não tem esse costume, vai ser muito, vai ser pesado. Bota o objetivo de 1 hora e começa com 15, 20 minutos e vai subindo. Quando você chegar em 1 hora, mantém. Daqui a 1 mês vamos conversar. Como é que vai estar a tua vida espiritual? Existe um tempo para tudo, queridos, mas se a gente ultrapassa esse tempo, aquilo que é necessário e lícito começa a impedir a edificação espiritual. É necessário trabalhar, é necessário lazer, tudo isso é necessário. Mas se eu não tenho equilíbrio, o necessário ocupa o tempo também do que é necessário. Lembra de Marta e Maria? Ô, Marta, uma coisa só importa, Maria escolheu a boa parte, hein? E nada do que Marta estava fazendo era ilícito, não. Ela estava cuidando ali da casa e tal, mas Jesus falou que tinha uma boa parte para ser escolhida. Então, em detrimento daquilo que é urgente, escolha o que é importante. Porque muitas urgências no nosso dia aparecem, mas você não abra mão do importante para atender ao urgente. Importante é você se fortalecer em Deus todo dia, porque o meu justo viverá pela fé. Jesus deu esse equilíbrio, né, cara? Quando ele respondeu ao diabo assim: ô Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse verso, se a gente botar ao contrário, também funciona. Nem só de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem, mas também de pão. Tem um equilíbrio nisso. Entende, gente? Só para você ter ideia, os nutricionistas dizem que diariamente, para você se manter, só para você se manter funcionando, tá? Você não vai fazer nada, só para o teu coração bater, pulmão bombear ar, o sangue circular, infiltrar, tudo que tem que fazer, nós precisamos ingerir 1.500 a 2.000 calorias dia. Só para o teu corpo funcionar. Então, por isso que você vai no nutricionista fazer dieta, ele bota lá uma dieta de 1.500 calorias. Ou de 1.000, ou de 1.200. Ele te botou num déficit calórico. Porque você está gastando mais, você está ingerindo menos do que você precisa, vai começar a emagrecer. Porque diariamente a gente precisa disso. 1.500, algumas pessoas. Mas o legal mesmo, certo mesmo, é 2.000.
E aí, se você começa durante um tempo, ingerir 1.000 calorias por dia, 1 ano, emagreceu, já chegou no peso, mas aí você continua 1.000 por dia, 1.000 por dia, 1.000 por dia. Onde você vai chegar? Você vai ficar doente, você vai ficar deficiente nutricionalmente. E no espírito, quanto tempo a gente precisa por dia? Será que eu estou deficiente no espírito? Que eu preciso de 1 hora, vamos colocar assim. Mas eu tenho passado 5 minutos já há muito tempo só. Estou deficiente, hein? Aí aqueles sinais aparecem. Olha que frase legal, gente. A prioridade que damos à vida espiritual determinará a qualidade de vida no natural que teremos. Porque tudo vem do espiritual. Tudo parte do espírito. Vivemos pela fé. Então, é isso. Aquilo que a gente dá prioridade cresce. Às vezes a gente está dando muita prioridade. Por exemplo, a notícias, coisas. Quais são as notícias que você tem ouvido? Ao invés de investir tempo em fortalecer a fé, a gente assiste. Pastor, comigo é o seguinte, já começo 5 da manhã, é o hora 1. 7 horas, Bom Dia Rio. Meio-dia, RJTV. Na minha época era isso, né? Depois o jornal hoje. É muita notícia. Mas e a boa notícia? Aí eu tenho uma frase para te falar. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, o medo, a incerteza e a dúvida também. Você lembra do Covid? Você lembra que eles fizeram para mim, no meu entendimento que eu tenho de mundo espiritual e de mente humana, a maior covardia que fizeram. Botaram o jornal 24 horas na televisão só anunciando as mortes. Como é que o povo ficou? Apavorado. Tudo isso foi calculado, tá? Mas não vou entrar nesse mérito. Mas o povo porque ficava olhando. Não falava dos que se salvavam. Não falavam dos que tinham altos números. Não tinha lá números de salvos. Só tinha números de mortos. Então, tu olhou. O que é que gerou? Dúvida, eu sou o próximo da lista. Dúvida, incerteza, confusão. Aí, quando você está nesse tipo de vida aqui, de dar muita prioridade a outras coisas que não é a palavra de Deus, você vai começar a entender por que você está desanimado, por que o medo está te dominando, por que a dúvida está te dominando. Está faltando investir tempo na certeza. Colossenses, olha o conselho do apóstolo Paulo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, faz o que, gente? Busca as coisas do alto, onde Cristo vive assentado. Pensem, meditem nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Amém, queridos? Eu estou terminando. É o meu último slide agora. Eu e você precisamos colocar nossa mente e nossos ouvidos voltados para as coisas de Deus. Porque é só desta maneira que edificaremos uma fé inabalável. Esse assunto é muito importante, gente. Então eu quero te convidar, cara, para você fazer um exercício. Para você sair daqui hoje, não ouvindo essa palavra e achando essa palavra, nossa, que boa palavra. Não vai mudar nada você saindo daqui achando essa palavra uma boa palavra. Poxa, o pastor falou legal. Não estou preocupado com isso. Mas que decisão você precisa tomar em cima do que você ouviu? Qual é a decisão que você... O Espírito Santo falou contigo, cara. Ao longo de 40 minutos que eu estou falando, ele falou contigo. Falou o teu coração. Com certeza veio coisa assim, caramba, é verdade. Poxa, preciso aumentar meu tempo com Deus. Caramba, preciso voltar a ler. Poxa, aquele livro que eu comecei... Com certeza veio coisas aí no teu coração. O Espírito Santo é assim. Não é? O Luiz Fernando fala com a voz, o Espírito Santo fala no coração. Então, cara, pega essa decisão que você precisa tomar e bota em prática a partir de amanhã.
Não coloque Deus na sua agenda, coloque a sua agenda em Deus. Senhor, a prioridade vai ser aqui. Querido, olha só, isso envolve um sacrifício. De repente, Marcos, você vai ter que acordar meia hora mais cedo, para passar meia hora na presença de Deus. E aí, está disposto? De repente você vai ter que almoçar em meia hora, para usar outra meia hora do almoço no teu trabalho, na presença de Deus. De repente, eu não sei, ao invés de, me fala aí, jogar videogame, tem gente que joga, não sei, o quê? Jogar futebol? Não sei, cara, o que você faz para academia, 2 horas, começa a ficar 1 hora e prioriza Deus. Não sei o que eu estou querendo dizer, gente. Eu não sei qual ajuste que você vai fazer, mas prioriza Deus. Tome uma decisão em cima do que você ouviu. Comece a fortalecer a sua fé de maneira intencional. Compre uma Bíblia nova para te animar. Pastor, vou comprar até uma Bíblia nova que eu vou começar a ler amanhã. Aleluia, isso aí. Busca Deus. Sabe? Equilibra Deus e as coisas. Tem um lugar da onde você pode tirar tempo. Eu estava falando aqui de futebol, falei um montão de coisa, não veio, agora veio. O lugar da onde você vai tirar tempo. Aqui dentro deve ter 1 hora para você passar com Deus por dia. Eu acho que deve ter. Deve ter 1 hora aqui dentro. Para você tirar. Para você passar com Deus. Não seja radical com você mesmo. Como eu disse, seja paciente com a sua fé e não se compare. Começa com 10 minutos. Pô, pastor, cara, 10 minutos é melhor do que nada, sabia? Bora, começa com 10. Começa com 15. Lê um verso e faz uma oração. Aí você vai criando. Gente, é igual empurrar um carro, Paulinho. Tu chama, o carro enguiçou. Tu chama 5 caras para empurrar o carro, não é assim? Os caras começam a empurrar. Na verdade, um só empurra, 3 estão fingindo e 1 tropeçou. Ó. Aí faz aquela força para tirar o quê? O carro da inércia. E depois que o carro está andando? Empurra até com o dedo. Porque agora é só dar continuidade num movimento que já começou. Hábito é assim. Hábito no começo é duro. No começo tem que fazer força. Mas eu quero declarar. Depois que começar vai ser só fluir com Deus. Vai ser difícil te tirar do dentro do quarto. O que você está fazendo aí? 3 horas que você está aí. Cara, eu nem vi passar. Eu estava na presença de Deus. Esse é o lugar que você vai chegar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Gabriel, vem aqui fazer uma oração.